A graça e a paz, espero que estejam todos bem nesse período de quarentena. Hoje eu vim trazer uma pequena reflexão para vocês sobre a pessoa de Jesus. Sei que ao longo da história, ao longo do tempo, nós viemos nos perguntando quem é Jesus. E eu vim trazer uma pequena resposta para vocês. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o primogênito de toda a criação. E para começarmos, vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 22 a 23, que nos diz, estarei lendo para vocês: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O Senhor Jesus, além do primogênito Filho de Deus, ele é aquele que nos salva. Ele veio, nos libertou, só que Jesus, ele acarreta uma importância muito grande, porque ele pertence a uma das pessoas da Trindade. Ele é um com Deus Pai. E nele foram criadas todas as coisas existentes na terra, desde as coisas que são visíveis, às coisas que são visíveis. Ele é o primogênito de Deus, como está descrito lá em Colossenses, capítulo 2, do verso 15 ao verso 20. Então, sobre essa primeira parte, Jesus Cristo é o primogênito, é o Senhor sobre toda a criação, e ele é o primogênito de Deus enviado para nos salvar. Segundo ponto, sabendo que, tendo a consciência que Jesus é o Filho de Deus, nós devemos sempre ter em nosso coração o desejo de o louvar, de engrandecer e exaltar o teu santo nome. Nós vamos estar lendo um texto ainda em Mateus, só que agora no capítulo 2, que fala sobre os magos, que diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O Senhor Jesus Cristo é digno de adoração, ele é digno de todo louvor e de toda a nossa devoção. Nós devemos entregar a ele o nosso princípio, o nosso fim, o nosso começo da nossa história, o final da nossa história, porque ele é o único capaz de nos assegurar, de garantir a salvação em nós. Então, nós devemos ter sempre o desejo de adorar aquele que veio cumprir o plano de Deus Pai. Aquele que veio, morreu na cruz por nós, nos libertou, é o único digno de ser verdadeiramente adorado. Porque Deus o entregou um nome acima de todo nome. Como está escrito lá em Filipenses 2, verso 9. Para que todos os existentes na terra se dobrem diante de Cristo. Como está em Filipenses 2,10. E para a glória de Deus Pai, para que tudo isso se cumpra, exaltando o nome de Deus Pai, todos devem confessar que Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a criação, aquele que executou com perfeição o plano de Deus. Então, como sabemos disso, tendo a consciência desses dois pontos, que Jesus Cristo é o Senhor, que devemos adorá-lo continuamente, entregando sacrifícios de louvor a Ele, nós devemos entregar um sacrifício conforme Ele nos exige. Nós vamos ler lá em Mateus 2:11, que diz que ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Seguindo o exemplo dos magos, devemos nos prostrar diante dele, entregar tudo o que temos. Os três itens que os magos entregaram a Jesus vão ter um significado lá para frente. Mas nós devemos entregar a ele tudo o que nós temos. Nós devemos fazer as coisas tendo a consciência, como está escrito lá em Colossenses, que tudo o que fazemos é para a glória de Deus o Pai. Então, eu deixo aqui 3 itens importantíssimos de louvor a Deus, que é uma vida de oração, é uma vida de andando com Deus, confiando, entregando o nosso dia a dia a Ele, contando nossos desejos, nossos sonhos, nossos objetivos a Ele, como está escrito em 2 Tessalonicenses 3:10. Uma vida de meditação e leitura na palavra, como está escrito em 2 Timóteo 3:15 a 16. Nós devemos estar sempre orando e lendo a palavra, meditando na palavra. Uma vez houve um ditado que era:
sobre que a oração era como as duas asas de um pássaro. Você não pode arrancar uma asa e pedir que o pássaro voe, pois é impossível. Então, a vida do cristão é como as duas asas do pássaro. Aquele que ora e lê a palavra. É as duas asas desse pássaro. E só assim o cristão voa. E ele começa a entender e a criar a maturidade graças à ação do Espírito Santo, que é a santificação. Que, de acordo com o autor de Hebreus, sem ela ninguém verá o Senhor. Então, nós devemos adorar, entregar a Cristo sacrifícios de louvor, buscando ser santo como Ele foi, para que tenhamos uma vida em comunhão, uma vida de adoração verdadeira a Ele, porque Ele é o único digno de ser adorado. Assim, nós devemos lembrar que Cristo se entregou por nós, que somente a Ele devemos entregar o princípio e o fim das nossas vidas, adorando Ele em espírito e em verdade, indo para a glória de Deus Pai. Espero que tenha ficado claro esse momento de palavra. Espero que Deus abençoe cada um segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. E amém.